A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Celebramos hoje o mistério da Santíssima Trindade. Logo após Pentecostes, logo após a manifestação da última pessoa da Santíssima Trindade, a ser revelado de forma esplendorosa para todos nós, celebramos em seguida o mistério da Santíssima Trindade. Primeiro, uma palavra sobre esse mistério, que é sobre Deus, portanto, está para além da nossa capacidade humana de entendimento. Só sabemos aquilo que Deus se revela, aquilo que Deus mostra de si mesmo, e não revela elementos para nossa curiosidade, não é? Como tantas vezes assim desejamos. Então, há uma limitação no entendimento. A criatura não consegue abarcar na totalidade a compreensão sobre o seu Criador, mas é possível que algo, Ele então, nos dê essa capacidade de entendimento, e assim o faz ao longo da revelação bíblica e na doutrina da igreja. Em seguida, um olhar sobre alguns aspectos dos textos bíblicos de hoje, e por último, uma reflexão aplicada à nossa vida prática e cotidiana a partir desse olhar para a Santíssima Trindade. Quando pensamos na Trindade, pensamos primeiro em um olhar para dentro da Trindade, um olhar intratrinitário, e depois um olhar para fora, e nesse olhar para fora pensamos a ação própria da Trindade. Quando olhamos para dentro, percebemos que existe na Trindade uma relação de procedência. O Filho procede do Pai, e procede do Pai por eterna geração, gerado, não criado, diz o credo niceno-constantinopolitano. Então, o Filho gerado do Pai, o Espírito Santo como procedente do Pai e do Filho, as três pessoas como uma única divindade, e ao mesmo tempo distintas nas pessoas, e a distinção se dá justamente pela relação de origem, o Filho procedendo do Pai e o Espírito Santo do Pai e do Filho. E aqui, então, assim nos apresenta a revelação bíblica e a doutrina. Quando pensamos o olhar da Trindade, quando olhamos a Trindade e o seu agir para fora dela mesma, então, por analogia, entendemos ou atribuímos funções a cada uma delas. A criação ao Pai, a salvação ao Filho e a santificação dos corações ao Espírito Santo. Mas é preciso entender que toda ação de Deus sempre é uma ação una e trina. É sempre a Trindade que cria, a Trindade que salva, a Trindade que santifica. E a visão cristã, ela nos leva a perceber que somos chamados a uma ascensão progressiva e contínua ao Pai por Cristo no Espírito. Se repararem, as orações da igreja, elas são sempre direcionadas ao Pai. A oração é dirigida ao Pai. Quem nos move a oração é o Espírito, e o mediador é Jesus Cristo. Então, sempre é por Cristo, o mediador, no Espírito, ao Pai. Reparem isso depois nas orações litúrgicas da igreja. E as orações também litúrgicas devem nos catequizar também na nossa forma
de oração pessoal ao Pai por Cristo no Espírito. A primeira leitura de Êxodos 34 apresenta o Deus como um Deus único, velado pelas nuvens, porque é assim que Deus se mostra no Monte Sinai. Lá é concedido os mandamentos, mas olham para o alto do monte onde Moisés sobe para poder receber os mandamentos e estar com Deus, e vem trovões, relâmpagos, nuvem, ao ponto do povo sentir medo de Deus. Mas é o início da revelação de Deus ao seu povo. Havia começado em Abraão, e a partir de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus no Antigo Testamento sempre é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um Deus único, uma ideia única de Deus, que vem então chegando à plenitude dos tempos e o Novo Testamento, e então Deus vai se revelando como não só um Deus único, mas a existência de um Pai, o próprio Jesus como Filho e a vinda do Paráclito, do Defensor, do Espírito Santo. Já no Evangelho e sobretudo na segunda leitura de 2 Coríntios, capítulo 13, já vemos então um Deus trino, que ao mesmo tempo é um Deus de amor e um Deus de paz. Esse Deus trino, já revelado no Novo Testamento, ele nos faz um convite a termos os mesmos sentimentos dele. Somos chamados a ter em nós os mesmos sentimentos de Deus, a permitir que nas nossas ações o próprio agir de Deus se manifeste. E aí, agindo assim, ele vem fazer morada em nós, vem estabelecer sua presença em nossa vida. Foi isso que ouvimos. Cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus de amor e da paz estará sempre convosco. Agir com amor e como instrumentos e promotores da paz, abre o caminho para esse mesmo Deus vir habitar o nosso coração. Santo Agostinho escreveu: o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, uma vez dado ao homem, acende no homem o amor a Deus e o amor ao próximo. A presença do Espírito Santo direciona a pessoa humana para o amor a Deus, mas direciona a pessoa humana para o amor ao próximo. E já falei isso tantas vezes, não tem como dissociar o amor a Deus, o amor ao próximo. Não tem como a pessoa crescer na oração, sem também crescer na capacidade de amar concretamente as pessoas. Se a pessoa não avança na relação interpessoal, também não avança na relação com Deus. Quando fazemos instalação, essa semana eu vou fazer instalação de 2 caixas d'água, né? Então a gente une 2 caixas d'água e sai de um único tubo. 2 sai. Assim é o amor a Deus e ao próximo. Crescemos em um, crescemos no outro. Se não crescemos em um, também não crescemos no outro. Vemos muitos cristãos focados apenas em Deus, como se isso bastasse. Mas o próprio Deus disse: ame também o teu próximo, ame também o teu irmão. A partir daí, uma reflexão sobre a comunhão. Cardeal Raniero Cantalamessa, um pregador da Casa Pontifícia, pregou para os últimos 3 papas de muitos retiros, disse: a comunhão é sinal e reflexo do amor. Aquele que ama, constrói e promove comunhão. A comunhão como
é uma manifestação do amor. Diz, o encontro de diversos seres espirituais e racionais no amor. Isso é a comunhão. Um encontro de pessoas distintas, que pensam diferente, sentem diferente e por vezes professam fé diferente. Essas pessoas se encontram numa relação de amor. O Espírito Santo possibilita experimentarmos o amor e nos capacita para amar. E Ele mesmo é aquele que, nos capacitando para amar, gera a unidade. Quando São Paulo fala do corpo, eu cito muito esse versículo, essa imagem da igreja como corpo de Cristo. Quem é que integra esses dons e talentos em um único corpo, senão o próprio Espírito Santo? É Ele que colhe essa diversidade e faz com que ela se ordene em um único organismo com Jesus Cristo. De modo que o amor, comunhão trinitário, a relação de amor na Trindade, é o modelo e a meta para o amor, comunhão entre nós. Somos chamados a amar porque o amor é aquilo que define o Deus Trindade. Quem nos diz isso? São João. Deus é amor. Então, esse amor, comunhão da Trindade é o modelo para as nossas relações familiares, de amizade, de trabalho, de igreja, com quem quer que seja. Jesus, ele, antes da sua Páscoa, João capítulo 17, rezando no horto, diz que eles sejam um em nós. Como nós somos um, nós quem? A Trindade. Como nós somos um, que eles sejam um em nós. Eles quem? Todos aqueles que irão crer em Jesus, aqueles que virão depois, não só os seus apóstolos, mas todos aqueles que virão a ser cristãos, que sejam um entre si e um conosco. Essa é a oração de Jesus. E vejam, ele não está pedindo que sejam um aqueles que têm afinidade. Essa não é a oração de Jesus. Mas nós vamos nos associando, nem tanto por fé, vamos nos associando por afinidade. Isso é um perigo. A afinidade vai acontecer, é natural. Vamos ter afinidade com um e com outro, mas isso não pode limitar a nossa ação, como se eu gerasse comunhão apenas com quem eu tenho afinidade. E é preciso parar um instante e pensar, é assim o teu comportamento? Com quem eu estabeleço comunhão? Só com quem tem uma percepção de vida e de mundo semelhante à minha? Só com quem reza da mesma forma que eu rezo? É só com esses que eu estabeleço comunhão? Com quem tenho afinidade? Esse não é o mandamento. Esse não é a vontade de Deus para a vida dos seus discípulos. A comunhão é preciso que seja gerada com todos. E, sobretudo, com quem não temos tanta ou nenhuma afinidade. Aqui é o heroísmo da fé. E desde novos, desde criança, desde adolescente, vão se fechando em grupos de afinidade. Necessariamente na afinidade não tem a manifestação do Espírito, mas no esforço de respeito, de diálogo, de valorização daqueles que pensam e sentem diferente, aqui tem ação do Espírito Santo de Deus. Um grande contra-testemunho
é um domingo como esse. Temos milhares e milhares de católicos e cristãos, católicos evangélicos, reunidos nos seus cultos e não conseguem ter uma relação respeitosa entre si. Isso aqui é um grande contra-testemunho. Porque aqui invocamos o Espírito Santo, e lá se invoca o Espírito Santo, e não conseguimos ter uma relação simples de respeito tantas vezes. Que grande contra-testemunho para nós e para eles, não sermos capazes de construir comunhão. Temos divergências de doutrina, mas a comunhão que somos chamados a viver e experimentar precisa estar acima de nossas divergências de doutrina. Precisamos ser capazes disso. E que mesmo que muitos deles não sejam, é preciso que nós sejamos capazes de estabelecer comunhão, mesmo com aqueles que muitas vezes nos firam. Não nos reconheçam e sejam indiferentes para conosco. Santo Agostinho, para terminar, uma citação até longa, ele diz: qual então o sinal seguro de ter recebido o Espírito Santo? Falar em línguas? Fazer milagres? Não. É amar a unidade, diz Santo Agostinho. Amar a unidade é o sinal mais evidente da presença do Espírito. E ele segue: se portanto quereis viver do Espírito Santo, conservai a caridade, amai a verdade e desejai a unidade. Assim alcançareis um dia a eternidade. O caminho para a salvação passa pelo amor às pessoas, passa pelo amor à verdade, passa pelo amor à unidade. Fora desse caminho, difícil encontrar a salvação. O amor à unidade de todos os povos é o sinal da sua presença, da presença do Espírito. Sabeis, portanto, conclui o santo, que tereis o Espírito Santo quando consentires no vosso coração, consentires que o vosso coração se afeiçoe à unidade, através de um amor sincero para com as pessoas. Você quer então uma medida para a presença do Espírito de Deus na tua vida? É o grau de afeição que você tem à construção da comunhão. Mas nós rivalizamos em casa, rivalizamos o tempo inteiro, dividimos mais do que unimos, e parece que é normal isso, parece que esse é o padrão de comportamento, só para quem está fora da graça, só para quem está fora do mistério de Deus. No mistério de Deus, deveríamos ser homens e mulheres construtores de comunhão, não só com os iguais, não só com os afins, mas sobretudo com aqueles que pensam e sentem diferente. Unidade e caridade, sinais claros da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Celebremos a Trindade não somente com as ações litúrgicas, celebremos a Trindade com as ações concretas de construção de amor, comunhão e fraternidade, sinceros, perseverantes e pacientes. Celebremos a Trindade não só na liturgia, celebremos a Trindade
na vida cotidiana, com ações concretas de amor, comunhão e fraternidade, de modo sincero, perseverante e paciente. Assim seja.